Olá, iniciamos mais um programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz. E hoje falamos com um dos prefeitos aqui da região oeste de São Paulo, de uma das cidades que estão se destacando aqui no cenário regional e também no cenário estadual e eu diria até no cenário brasileiro, porque a revista Isto É, recentemente, fez aí um ranking de cidades importantes e o prefeito Jaci Tadeu, da cidade aqui de Itapevi, vai falar para nós, vai contar um pouquinho desse prêmio, contar um pouquinho das origens. Prefeito, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Obrigado, Paulo, pelo convite, é um prazer, uma honra. E toda vez que for possível estarei aqui, com o maior prazer. Muito bom. Bom, o nosso programa, você já sabe, ele procura fazer o link das pessoas de sucesso, dos cases, com você que está iniciando a carreira, que está passando por dificuldades, que está tendo sucesso, pessoas que querem mudar de profissão. Enfim, nós procuramos dar opções, mostrar aqui o caminho de sucesso das pessoas para que você também tenha uma referência. E nem sempre o início da vida, o início da carreira das pessoas é tudo em águas calmas, tranquilas, e é disso que nós vamos falar. Prefeito, como é que foi o início da carreira? O prefeito que é engenheiro civil, vamos falar um pouquinho do início lá atrás, da formação, de onde o prefeito veio. Paulo, você falou tudo. Nem tudo no começo é tão fácil como imagina. Eu sou filho de comerciante. E naquela época o comércio é o que dava condição para você ter uma vida um pouquinho melhor. Porque poucos tinham condições de estudar, né? E eu percebi logo com meus 15 anos que eu tinha que buscar alguma coisa para mim. E eu fui fazer um colégio técnico, sou formado, sou da turma da FITO aqui de Osasco, né? Da turma de 78, não fazem conta não, mas é 78 que eu entrei. Senão vão descobrir nossa idade, né, prefeito? Vão saber a idade, aí fica difícil. E eu percebi que era uma oportunidade de buscar uma formação técnica, porque naquela época havia uma valorização muito grande da técnica que hoje está sendo necessário. Houve um hiato de desvalorização do técnico e hoje o técnico está sendo muito importante. E eu percebi que era uma chance para mim ali. E eu fui fazer o que tinha mais habilidade e fiz edificações. Consequentemente fui fazer vestibular, passei, não fiz cursinho, cheguei na faculdade de engenharia só com a formação técnica e os 2 primeiros anos foram muito difíceis. Pensei em desistir 2 vezes, porque a engenharia, provavelmente naquela época, era algumas escolas e o pessoal tirava o couro mesmo, né? Então eu pensei em desistir. Mas graças a um pai bom, um pai de cabeça, um pai que tem uma visão, né, simples naquela época, mas bem objetivo, eu continuei a faculdade, me formei em 5 anos, me formei muito novo. Eu ia procurar emprego que tinha cara de menino. E as pessoas falam, não, mas eu preciso de alguém mais responsável. Poxa, eu estava formado com 22 anos de idade, eu não era responsável, só que eu tinha cara de menino. Enfim, e aí eu percebi também, Paulo, que se eu não me formasse, eu ia perder o único tiro que eu podia dar na minha vida. Sim. Era a única forma de crescer, era a única forma de alcançar alguma coisa profissional. Senão eu talvez seria um comerciante, sem desmérito nenhum. Mas a carreira que eu fiz dentro da engenharia foi a melhor coisa que poderia me acontecer. Eu costumo dizer que eu me divirto trabalhando e chega no final do mês e ainda ganho dinheiro. Pois é. Eu acertei bem na música mesmo e foi a melhor coisa que eu fiz. Prefeito, tem uma discussão grande na sociedade. Nós falamos da maioridade penal, nós falamos do jovem no mercado de trabalho, nós falamos sobre exploração do trabalho infantil. A sociedade discute tudo isso, mas eu vejo que muitos dos nossos entrevistados que aqui vêm, assim como eu, vou dar o exemplo meu mesmo, eu comecei a trabalhar aos 14 anos, como office boy no jornal aqui da região e foi uma experiência, foi o que mais me trouxe experiência. Qual a sua opinião sobre o trabalho, principalmente o trabalho nessa faixa etária? Ele realmente é
tão prejudicial assim à formação dos jovens? Na minha visão, não. Eu comecei com 10 anos de idade. E tinha que varrer o chão do mercado, eu tinha que tirar o pó, eu tinha que aprender a atender as pessoas. Com 15 anos, quando eu fui para a área de edificações e trabalhando, fui estudar e trabalhava como projetista, eu já tinha experiência de 5 anos, né, que foi dado ali junto ao meu pai. Pelo contrário, eu sou a favor do jovem começar a trabalhar assim desde cedo. Hoje eu costumo dizer que o que está faltando nessa juventude é justamente isso. Eu não sou contra o que se discute, mas na minha filosofia, os meus filhos, aqueles que estão em torno de mim, eu acho que vão trabalhar. Porque se depender de mim, começa ali a vida do homem ou da mulher. Onde se tem a valorização, né, do que se... hoje eu acho que a sociedade, nós que tivemos muitas dificuldades no início, a gente tenta às vezes poupar os filhos, mas será que nós estamos... Fica a reflexão, né? Será que nós estamos poupando mesmo, ou tirando-os da realidade, da vida mesmo, do trabalho, não? Vou te contar uma particularidade, Paulo. É um case de sucesso familiar, hein? Sim, sim. Alguns anos atrás, eu tenho 3 filhos, né? 2 meninas e um caçula, um menino. Eu percebi que cada um fazia o que queria, né? Em casa, com as mordomias, e me deu 5 minutos. Chamei todo mundo para uma reunião, falei, lista aqui, sabonete, pasta de dente, shampoo, manicure, cabeleireiro, o que vocês quiserem, põe aí no papel. E somamos, na hora, somamos. E eu passei a dar em dinheiro para eles. E hoje, até hoje é assim, eu desconto, quando eu faço a compra do mês, eu desconto o sabonete, eu desconto a pasta de dente, o shampoo, porque se ele usar errado, se ele fizer besteira, vai faltar sabonete, shampoo, pasta de dente para ele, meus filhos. E na época eu fui bronco, eu fui homem das cavernas, onde já se viu, que isso. Hoje, às vezes eu preciso sair e você está meio desprevenido de dinheiro. É só perguntar para qualquer um dos filhos, alguém tem dinheiro para me emprestar? E tem dinheiro, porque da mesada que se foi para eles passaram a comprar e a reservar, aí eu comprava no mercado mais barato. Economizava. Hoje para um carro no centro da cidade, para um carro na garagem da minha mãe, não precisa pagar estacionamento, andam a pé. Eu comecei a mudar alguns conceitos neles. E para você ter uma ideia, recentemente eu fui trocar de carro e eu precisava de um dinheiro emergencial assim na hora. A filha mais velha, que já é formada, que é arquiteta, que trabalha, me emprestou dinheiro. Quer dizer, eu consegui. Eu consegui fazer com que as crianças entendessem essa filosofia. Então, na época eu fui um bronco, a família toda recriminou. Hoje, todos eles têm e respeitam o seu espaço, o que pode, o que não pode. Que foi a forma que eu encontrei, porque eles não começaram a trabalhar com 10 anos de idade como eu trabalhei. Porque eu passei a ter as minhas coisas a partir do momento que eu conquistava. E meu pai, na época, tinha as condições limitadas. E hoje não, hoje cada um já tem o seu trabalho, já tem a sua renda. É uma coisa assim meio empírica, mas que deu certo. Olha, então o seu Jaci Januário deixou um grande aprendizado ali que já foi passado para os filhos, né? Inclusive eu falei para eles recentemente, Paulo, para os 3, que eles não deviam nada para mim, nada. Eles deviam para o meu pai. Sim. Eles deviam para mim, não para mim. Legal. Prefeito, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho. Não saia daí, o Invista volta já já. Voltamos com o programa Invista, aprendendo com quem faz. Eu quero aproveitar agora, agradecer a você que está nos assistindo em diversas plataformas, inclusive na própria NGT, nos canais públicos aqui do estado de São Paulo, de alguns estados brasileiros, pelas TVs públicas. Um grande abraço a você, muito obrigado. São mais de 60 canais que retransmitem o nosso programa. Agradeço muito a oportunidade de estar entrando no seu lar e dividindo com você o conhecimento de pessoas que passaram por experiências difíceis no início da vida, no início da carreira, mas que venceram cases de sucesso
E hoje um deles é o prefeito Jaci Tadeu, que é um amigo da casa já há bastante tempo, prefeito aqui da cidade de Itapevi, uma das cidades que estão se destacando pela gestão, com toda a dificuldade que o país passa, todos nós estamos passando, mas é um prefeito que fez uma equipe muito entrosada e está, inclusive, recebeu o reconhecimento da revista Isto É recentemente, e é sobre isso que nós vamos falar, sobre trabalho. Prefeito, como é que anda o trabalho na cidade de Itapevi? Paulo, foi como você disse, não está fácil, é uma época extremamente difícil, delicada. O Brasil vem atravessando uma turbulência um pouco forte. Mas para nós que temos uma certa idade e já pegamos 80% de inflação um mês, isso não nos assusta. Porque nós aprendemos com o próprio país que é lutando, as soluções estão nas nossas próprias mãos, não tem outra saída a não ser remar, não dá para sentar e chorar. Esse diálogo da choramingueira, do discurso que está difícil, isso são para os outros. Não é para nós que já viemos de um país mais difícil, uma época mais difícil para estudar, e hoje nós alcançamos algum sucesso. Então, cabe a nós dar exemplo, principalmente para os jovens, né? Que estão chegando aí, que reclamar não é a solução, trabalhar Com certeza. é o ideal. Em 2004, a doutora Ruth convidou o senhor para fazer parte da equipe, acho que como secretário de Desenvolvimento Urbano, era isso? Mais ou menos esse o nome do cargo? Na verdade, fui o vice-prefeito, né? Sim. Fui candidato a vice-prefeito com ela, ganhamos a eleição. E estando na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, eu cuidava do trânsito, do meio ambiente, da Secretaria de Emprego, dos projetos, dos convênios. E aí chegou um momento, falei, Ruth, não dá mais, nós vamos começar a dividir. E fomos criando outras secretarias, né? E foi importante para mim, uma experiência nova, né? Porque até então nunca tinha trabalhado no poder público e sempre vim da iniciativa privada. Mas é interessante, porque você pode buscar cases na iniciativa privada ou exemplos na iniciativa privada que dá para se encaixa no público, sim. E foi exatamente o diferencial na cidade. Agilidade, transparência, buscando na equipe, né, essa mesma mentalidade, foi o salto que Itapevi deu nos últimos anos, né? Nós, sem sombra de dúvida, estamos colhendo hoje o fruto desses 10 anos de trabalho. Tive a oportunidade de estar 2 mandatos consecutivos como vice e agora primeiro como prefeito. Mas a equipe é o segredo do sucesso. Não adianta você colocar um amigo, não adianta você colocar o amigo do amigo, não adianta. Você tem que colocar o profissional. Se por acaso ele é teu amigo, melhor ainda, porque você bate mais forte, você pode ir mais duro nele, que ele entende o amigo. Né? Mas você não tem a outra escolha a não ser ver o lado profissional. E esse prêmio, prefeito, da Isto É, eu sei que foram mais de 500 itens analisados e Itapevi ficou ali entre as primeiras cidades com o critério de qualidade de vida, desenvolvimento, dentre outros critérios. O que está representando isso para a cidade? É um estímulo, por acaso? Eu acho que já é a fruta que nós já estamos colhendo, do que foi plantado. Porque, na verdade, foram vários itens que foram analisados e 16 foram avaliados finalmente. Dos 16, 6, Itapevi ficou entre os 50 melhores, sendo que um ficou em segundo lugar do Brasil. Né? Mas o que mais me orgulha dos 6 prêmios foi que nós ficamos em 15º lugar do Brasil em atenção à juventude, em projetos, programas para a juventude. É algo que começou nessa gestão, nós colocamos na Secretaria de Cultura, Cultura, Juventude e Turismo, e dentro desses programas, dentro dessas inovações, já foi reconhecido, quer dizer, em 2 anos, os programas que nós colocamos para a juventude. Porque eu costumo dizer que o jovem não é o futuro, o jovem é o presente. Você tem que investir no presente para poder colher no futuro. E foram 6 itens de extremo valor para nós e mostra exatamente essa linha, né, que eu falei inicialmente. Trazer da iniciativa privada, na pública, buscar resultado, buscar metas, alterar, mudar planos de voo. Por quê? Porque o foco seu é o resultado. E muitas vezes falam, o poder público não precisa disso. Não, o poder público é o que precisa. Né? Porque a decisão do poder público move e mexe com milhões de pessoas. Então a responsabilidade nossa é muito grande.
E eu não sou o prefeito de tapinha nas costas, não sou o prefeito de sorrir muito, eu sou um prefeito focado. Levanto e durmo pensando na cidade. Levanto e durmo pensando em desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, Paulo, gera credibilidade, gera cidadania, gera satisfação. Porque nada como você ter um cara trabalhando, com dinheiro no bolso, estudando a sua família, dando condição para a sua família. Isso dá uma geração, uma sinergia familiar que ele consegue ver um futuro melhor para a família dele. Com certeza. Porque muitos de nós não nascemos arquitetos, não nascemos engenheiros, não nascemos prefeitos, nós não nascemos prontos. Perfeito. Nós somos forjados. E a primeira cartilha, a primeira base é a família. E se você consegue manter essa sinergia familiar, consequentemente o resultado vem, o sucesso vem. E é o que a gente deseja para todo o povo brasileiro. Perfeito. Aproveitando, nós estamos atingindo aí milhões de pessoas que nos assistem. Falar do trabalho, falar do prêmio é legal, mas eu queria... Tem um em especial, um trabalho que você faz na cidade de Itapevi, que é reconhecida, nós, aqui nessa região oeste de São Paulo, onde Itapevi está inserida, é conhecida, salvo engano, foi uma das primeiras, se não foi a primeira, que fez a creche noturna, possibilitando que aquelas mães que trabalham naquele período noturno tenham também a assistência. Queria que você falasse um pouco desse trabalho, de onde surgiu, que foi, com o perdão do jargão, foi uma grande sacada, né? Uma ideia de Midas. Verdade, verdade. É simples o projeto, Paulo. Na verdade, é a mesma estrutura da creche, é o mesmo local, o mesmo espaço físico. Ao invés da criança entrar às 8 da manhã, 7h30 às 8, e sair às 5 da tarde, ela entra meio-dia, meio-dia e meio, 1h, e sai 10, 10h30 da noite, no máximo. Porque é uma creche noturna, mas a criança não tem que dormir na creche, ela tem que dormir com a sua família. E o que acontece? A mãe que levava a criança cedo para a escola, na creche, voltava para casa, cuidava da casa. Quando era meio-dia, 1h, ela ia para o trabalho, a criança voltava às 5, ela chegava às 10, a criança estava dormindo, ela só convivia com seu filho sábado e domingo. Então, a criança convive com a mãe no período da manhã, enquanto a mãe está em casa, e se ela sai para o período das 14 em diante para trabalhar ou para uma faculdade, quando a mãe volta, ela volta com a mãe. Então, existe o convívio familiar. E a grande sacada, o grande projeto da creche foi a preocupação pedagógica. Que a criança que entra de manhã e está no período da tarde, ela tanto pode de manhã como à tarde receber orientação pedagógica. A que faz a creche noturna, ela tem que receber a orientação pedagógica à tarde, porque à noite ela está mais sonolenta, ela já está desacelerando, porque a preocupação nossa, da nossa educação, foi chegar às mesmas crianças, no primeiro ano de escola, no mesmo nível de igualdade. Então esse foi um grande projeto, simples, objetivo, mas de grande sucesso. Mas tem uma linha de atuação, que a sua preocupação é com a juventude, com o jovem, e começa ali na creche e vão fazendo as etapas. Prefeito, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho. Não saia daí, o Invista volta já já. Estamos de volta com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando com o prefeito Jaci Tadeu, aqui da cidade de Itapevi, aqui do oeste de São Paulo, e é uma cidade que recebeu recentemente um prêmio da revista Isto É, um prêmio de referência aí de gestão. E nós estávamos falando aí sobre as origens do prefeito, sobre o trabalho, mas agora, nesse último bloco, nós vamos falar um pouco sobre os projetos, o que está acontecendo. Aliás, o que aconteceu recentemente lá na administração e o que a população pode esperar aí para os próximos meses aí, prefeito? Olha, nós começamos com a carga toda, Paulo. Muita vontade de fazer. Os 2 primeiros anos foi razoavelmente bom. Houve condições de desenvolver. E esse último ano está difícil, né? Por toda a crise que o país está passando. Então, nós chegamos à conclusão de concluir aquilo que está em andamento e não abrir muita frente, porque a gente não teria condições financeiras de concluir. Nós vamos completar aí, ano que vem, um mandato de 4 anos, com 11 creches novas,
umas 3 reformadas, 7 creches noturnas, um projeto de canalização da cidade que vai acabar com a enchente no centro da cidade, né? Desde que eu era criança tinha enchente lá, um projeto em parceria com o governo federal, um investimento por parte da prefeitura da ordem de 140 milhões de reais, o projeto final, 5 UBSs novas, uma UPA para ser inaugurada, uma UPA 24 horas, que será mais um pronto-socorro, será o 4º pronto-socorro da cidade, né? Fizemos uma reforma administrativa dos funcionários, que há anos se desejava, colocamos os salários adequados a toda a região. Hoje Itapevi, se não é a primeira, é a segunda cidade que melhor paga em todas as profissões. Fizemos esse plano de carreira, foi já colocado em prática. Não tinha auxílio transporte para os funcionários, nós implantamos. Aumentamos significativamente o auxílio refeição, ou seja, valorizei aqueles que realmente fazem pela cidade, que é o funcionário público. Os respeitos que a gente dá a eles, né? Fizemos um projeto na área de esporte, que hoje todo time de futebol de campo ou de salão, seja mirim, infantil, juvenil, veterano, veteranício, todo time legalizado junto a uma liga de futebol, recebe um uniforme todo ano gratuitamente. Todo ano eles têm um uniforme novo, para que possam disputar o campeonato sem um uniforme mais feio que o outro. Eles dão um desenho e a prefeitura cede. Fizemos um gramado sintético, um investimento muito bom no estádio. Hoje pode chover, pode fazer sol, pode, né? Tanto é que a Federação Paulista até está interessada em usar o campo na Copa São Paulo, de juniores, enfim, nós estamos conversando. Criamos a Secretaria de Cultura, que antes não tinha, e está dando excelentes resultados. Nós mandamos aí 24 jovens para Nova York, na Broadway, representar o Brasil. Eles foram para o Rio de Janeiro num campeonato de dança, né? Em 8 categorias. Trouxeram 7 primeiro lugar e um segundo. Eu fiquei bravo porque trouxeram o segundo lugar, poxa, né? Mas foi muito gratificante. E aí eles foram para Nova York. Então, para nós é um orgulho muito grande, muito grande. Nós temos escola de circo, nós temos escola de dança, de música. Hoje, para você ter uma ideia, na área de esporte, nós devemos ter aí 5 mil jovens sendo atendidos em 17 categorias, futebol, basquete, vôlei, xadrez, kung fu, karatê, judô, né? Enfim, nós começamos a investir maciçamente nesse lado social. Temos um projeto muito bonito chamado A Escola é Sua. Final de semana, a escola, que tem uma estrutura de quadra, de espaço, é cedida à comunidade. Então a comunidade vem, frequenta, joga, usa a biblioteca, os pais vão com as crianças para a escola. Então você dá uma condição de lazer naquele bairro, né? Itapevi é uma cidade que tem muita dificuldade de achar área para equipamento público. Então nós temos que usar os nossos e multiplicar. Então são projetos sociais que deram resultado e o objetivo principal nosso é o desenvolvimento da cidade. Trouxemos muitas empresas novas para a cidade esses anos. Tem empresas novas chegando. O índice de empregabilidade nosso, nos últimos 2 anos, só perdemos para a cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, ficamos em segundo lugar. Para mim é primeiro. Perder para a cidade de São Paulo, para mim... É uma referência que meio díspare, né? Não dá para comparar. E recentemente agora eu vou inaugurar aula de inglês para os munícipes de Itapevi. Aí você fala, mas você quer que ele fale inglês? Não. Mas com a globalização, eles não vão falar besteira, vão poder receber o e-mail, vão poder trabalhar de motorista para uma empresa multinacional. Então, são noções de inglês. A aula inaugural começa daqui 15 dias. Foi uma ideia que nós tivemos. E esse ping-pong com as empresas é fundamental. Nós interessante. Tudo, nós ouvimos. É interessante, prefeito, que nós não estamos aqui para ficar... fazendo publicidade do trabalho, mas como um programa de empreendedorismo, eu estou aqui imaginando que o nosso telespectador está assimilando lá. Por quê? Se você perceber comigo, telespectador, você vai ver que tem uma linha de, assim, o prefeito falou, trabalhar com o jovem, para trabalhar com o jovem tem uma linha de educação, falou de creche, falou de escola, a formação da pessoa, insere no mercado, aí sim você tem que ter as empresas, então tem um planejamento das coisas, né? É isso que é importante para nós e a gente fala
mostra com quem faz. A gente, é o slogan do programa, a gente aprende com quem faz. E é muito interessante. Agora, nos próximos, nós já estamos encaminhando para o finalzinho do nosso programa, tem aí um ano e pouco ainda de gestão e com certeza tem projetos importantes. O prefeito falava nesse instante do cuidado com os empresários, de trazer para a cidade. É importante para nós também, para as cidades de outros estados também que nos ouvem, que tem uma opção aqui na Grande São Paulo para quem queira também investir, não é, prefeito? Não, com certeza. O segredo do tratamento com o empresário, Paulo, é um só: transparência. Sim, sim, não, não. O porquê do não, o porquê do sim, senta, facilita, porque eu costumo dizer que o empresário, para se dar bem em Itapevi, precisa de 3 regras. Primeiro, nós vamos seguir a lei rigorosamente. Segundo, nós vamos usar o bom senso. Terceiro, só vale as 2 primeiras. Fora disso, o prefeito não conversa. Então, quem quer fazer um projeto sério, ficou, se deu bem, tá legal. Quem quer algum favor, quer alguma coisa, vai embora, porque eu não perco meu tempo com qualquer outro tipo de conversa fora disso que eu falei. Então, é um tratamento bem claro, bem objetivo, bem transparente, que o empresário gosta. Eu costumo dizer que o empresário é tudo, menos bobo. Sim. Então, ele tem que ser tratado com o respeito que se deve. Sim, e é disso, na verdade, está sendo asfaltado um caminho para o desenvolvimento da cidade, que começou, eu acho que começou lá em 2004, né, Bruno? Não começou só dessa gestão, né? Não tem mágica, não é verdade? Exatamente, foi o que eu falei. Nós começamos em 2005 esse projeto, eu só estou dando continuidade e nós já estamos colhendo fruto de 10 anos. Vou te dar um outro exemplo ligado ao empresário. Eu, por exemplo, tenho hoje 180 estagiários de nível superior na prefeitura. E ontem nós completamos 200 jovens de 15 a 17 anos que fizeram o vestibular para trabalhar para a prefeitura. Como é que eu vou cobrar do empresário que ele dê estágio para o meu munícipe? Como é que eu vou falar que eu preciso que o estagiário, o universitário, tem que ter o espaço em Itapevi? Eu dou exemplo. É verdade. Aí eu posso cobrar. Tá certo. Tem aquele adágio, né, que as palavras convencem e o exemplo arrasta, não é verdade? É isso aí. Prefeito, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Fica aí os instantes finais para a sua despedida do nosso público. Eu agradeço mais uma vez a você, Paulo, ao Programa Invest. Eu acho que é um projeto desafiador que você está fazendo, mas muito importante, porque a troca de informação, a troca de experiência vai dar o rumo desse Brasilzão que a gente quer, um sucesso que a gente quer lá na frente. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui entrando na sua casa e falando, levando um pouco de coisa boa, levando uma mensagem boa de aprendizado para você. O Invista vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.